Milong e Adianga. Primeira lição. Pronomes pessoais. Mulumoshi, singular. M significa eu. Eia significa tu ou você. Muene significa ele ou ela. Mukuvula, plural. Etu significa nós. Eno significa vós. N significa eles ou elas. As saudações básicas. As saudações básicas em Kimbundu são bom dia, boa tarde e boa noite. Uma coisa importante que devemos saber é que na língua Kimbundu, as saudações não têm o mesmo significado literal como no português. Normalmente, por questões da cultura banto, se pergunta como dormimos, como passamos o dia e como passamos a noite. Bom dia. Uazekele. Uazekele. Do verbo kuzeka, que significa dormir. Nessa expressão, o prefixo ua é usado para fazer a pergunta apenas a uma pessoa. Ele está relacionado com o pronome pessoal eie, que significa tu ou você. Vamos a um exemplo de quando se pergunta para uma pessoa. Pergunta-se, Uazekele. Uma outra forma de perguntar a uma única pessoa é Uazekele kiebhi. Para essas duas perguntas, as respostas podem ser as seguintes: Enga zekele kiambote ou apenas kiambote. Vamos a um outro exemplo de quando se pergunta para uma pessoa. Pergunta-se, Ua zekele kiebi engana? As respostas para essa pergunta seria a mesma do exemplo anterior. Anga zekele kiambote ou apenas kiambote. Mais um outro exemplo de quando se pergunta para uma pessoa. Vamos ao exemplo. Pergunta-se, Kamba diami wa zekele? As respostas para essa pergunta poderiam ser as mesmas do exemplo anterior, mas também poderia ser a seguinte resposta. Kiambote, kabasa inga bulumuka. A palavra kamba significa amigo, e a palavra makamba significa amigos. Anga bulumuka quer dizer eu levantei, e vem do verbo kubalumuka, que significa levantar, ficar de pé. Agora um outro exemplo usando o substantivo próprio, nome. Vamos ao exemplo. Kiluanji, eiewa zekele kiebi. As respostas para essa pergunta seria Eme inga zekele kiambote eiewe? A resposta à pergunta feita no final da resposta acima seria Eme wami. Agora um outro exemplo fazendo a pergunta a um grupo de pessoas. Vamos ao exemplo. Mua zekele makamba mami. Nessa expressão, o mua é usado como prefixo para fazer a pergunta a mais de uma pessoa. Ele está relacionado com o pronome pessoal enu, que significa vós ou vocês. E a resposta para essa pergunta seria tuazekele. Gostou das dicas? Então, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Urimu Lendu, a forma rápida de aprender a língua Kimbundu.